Bom dia, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o metabolismo de lipídios. As aulas anteriores, nós ficamos focados no metabolismo dos carboidratos. Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com o metabolismo dos lipídios. Bom, os lipídios, a gente vai encontrar eles assim de uma forma bem espalhada e bem magnífica dentro dos nossos alimentos, dentro da natureza, né? Como as gorduras, as ceras, os óleos e outros compostos que estejam relacionados a esses elementos. Mas quais são as funções dos lipídios? Bom, basicamente, os lipídios terão uma função estrutural, né, na membrana celular, também servirá como reserva de energia, síntese de vitaminas e também hormônios, farão partes aí de enzimas, também faz parte dos pigmentos fotossensíveis, né, aqueles pigmentos que serão responsáveis pela fotossíntese, também são mensageiros intracelulares, são transportadores de elétrons, faz parte aí das chaperonas, também são agentes emulsificantes e também serve como proteção e isolantes térmicos. Quando a gente fala em proteção, a gente pode olhar que a folha dessa planta tem uma característica meio que cerosa, né? Aí são substâncias formadas basicamente por cera e, enfim, por lipídios, os quais vão conferir uma certa proteção a essas folhas para que elas não percam tanta água pelo processo aí de desidratação e também serve como uma barreira, né, física para a entrada aí de micro-organismos que, por acaso, possam causar alguma doença para a planta ou levar a planta aí à morte. Quais são as características dos lipídios, né? Basicamente, os lipídios eles têm uma baixa solubilidade em água e, ao mesmo tempo, eles serão altamente solúveis aí em solventes orgânicos, como o éter e também o cloroformo. E eles são encontrados na forma assim de micelas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. As micelas, basicamente, nós vamos ter aqui esses lipídios, né, formando aqui uma única camada. Então, isso aqui seria uma micela, seria uma das formas aí de da gente encontrar esses lipídios na natureza e também dentro dos nossos corpos. Um exemplo aí do lipídio, nós vamos ter aqui os ácidos graxos, né, que são os ácidos carboxílicos de cadeia aberta e longa. E eles são formados por entre 10 e 24 átomos de carbono. Eles podem ser saturados e podem ser insaturados. Gente, as moléculas de ácidos graxos que são saturados são aqueles que só possuem ligações simples entre os seus átomos de carbono. E os insaturados são aqueles que nós vamos encontrar aí alguma ligação dupla. Observem que nessas três moléculas que estão desenhadas desse lado aqui, ambas possuem ligações duplas ao longo da sua cadeia. Logo, essas aqui são exemplos, né, de ácidos graxos insaturados. Quando nós encontramos aqui essas moléculas insaturadas, uma das características delas é que elas vão ter aí uma maior fluidez. Por quê, gente? Porque a superfície de contato entre uma molécula e outra acaba sendo reduzida, pois essas zonas aqui de insaturações farão com que uma molécula e outra fiquem menos próximas umas das outras. Então, isso possibilita, né, essa característica desses ácidos graxos de serem líquidos em temperatura ambiente, de serem mais fluidos, ao contrário daqueles ácidos graxos que são saturados, como exemplo aí a manteiga, a banha e o sebo. Observe que nós temos aqui essa molécula, ela não possui nenhum ponto de insaturação, nenhuma dupla ligação entre um átomo de carbono e outro da cadeia. Por isso, essas moléculas elas tendem a ficar mais próximas umas das outras. Vamos imaginar aqui que minha mão seja uma molécula de ácido graxo, e a outra mão também seja outra, e que ambas sejam saturadas, né? Só possuem ligações simples entre os átomos de carbono. Então,
essas moléculas elas conseguem se aproximar mais uma das outras, conseguem ter mais pontos de contato. E isso vai possibilitar essas características que eu acabei de falar, né? Como a serem sólidos em temperatura ambiente, serem menos fluidos em comparação às moléculas insaturadas. Mas se a gente pensar nas moléculas insaturadas, vamos imaginar que nós temos uma dupla ligação e a molécula acaba tendo aqui essa conformação. E a outra molécula também tem uma dupla ligação aqui, fazendo com que tenha outra insaturação. Então, observem que os pontos de contato entre uma molécula e outra acaba sendo menor. E isso é o que dá mais fluidez a esses ácidos graxos que são insaturados. Gente, os ácidos graxos, eles podem ser armazenados aí no nosso corpo na forma do diacilglicerol, que basicamente são os famosos triglicerídeos, né? O que é um triglicerídeo? Nada mais é do que um ácido graxo unido aqui à molécula de glicerol. Melhor dizendo, três moléculas de ácido graxo unido a um glicerol. Observem que nós temos aqui a molécula de glicerol. Essa molécula de glicerol, pessoal, ela. Vou pegar aqui o lápis. Só um instante, eu vou pegar aqui o lápis, que aí fica melhor para eu comentar. Então, observem aqui, nós temos aqui a molécula de glicerol. E nessa molécula de glicerol, nós vamos adicionar aqui, ó, três moléculas de ácido graxo, ok? Então, em cada um desses carbonos, no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3, nós vamos ter a união aqui de um ácido graxo. E isso vai fazer com que nós formemos aqui a molécula de triglicerídeo. Então, nós temos aqui esse radical que é proveniente aqui do glicerol, e nós vamos ter aqui, ó, os ácidos graxos. Esse R1, R2 e R3 significa aí a continuidade da cadeia. Só para simplificar, né, nós colocamos aqui R1, R2 e R3, mas sabendo que nós temos aqui uma longa cadeia de átomos de carbono unidos aqui, formando aqui o triglicerídeo, né? Então, o triglicerídeo aí é uma forma de armazenamento dessa energia na forma de gordura aí no nosso corpo. Gente, então observem aqui novamente nessa imagem. Nós temos aqui esses três átomos de carbono, né? Os quais foram provenientes da molécula glicerol, de glicerol. Observem aqui um átomo de carbono, nós temos aqui o outro átomo de carbono, e nós vamos ter aqui mais outro átomo de carbono, esses três átomos de carbono. E ligados a eles, nós vamos ter aqui, ó, os ácidos graxos. E isso aqui forma o que a gente conhece como triglicerídeo. Ok, pessoal? Mas como acontece o metabolismo dos lipídios? Nessa imagem aqui, nós temos todas as vias metabólicas, né? Nós temos aqui os triglicerídeos, temos os carboidratos, que nós trabalhamos bem intensamente nas nossas aulas anteriores, e vamos ter aqui as proteínas. Observe que nós, a partir aqui dos triglicerídeos, nós vamos ter aqui a formação da acetilcoenzima A, ou então, formando aqui o glicerol, a gente vai dar origem aqui ao piruvato. Observem que a partir da acetilcoenzima A, a gente pode estar regenerando aqui um triglicerídeo. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai se deter a esse outro lado aqui de todo esse complexo aqui metabólico, e na nossa última aula a gente vai trabalhar aqui com as proteínas. Já trabalhamos com os carboidratos, hoje vamos trabalhar aqui com os lipídios, né, os triglicerídeos.
E na nossa próxima aula a gente encerra com as proteínas. Pessoal, observem que, como resultado final, a gente vai ter aqui a formação da acetilcoenzima a qual vai entrar lá no lumen, né, da matriz mitocondrial, onde vai acontecer o ciclo de Krebs e vai fornecer lá os elétrons e os íons para a cadeia transportadora de elétrons, e daí, assim, né, a ATP sintase poder trabalhar e formar as moléculas de ATP. Metabolismo dos lipídios. Bom, a oxidação completa dos ácidos graxos a dióxido de carbono e água ocorre em três etapas. A primeira etapa nós vamos ter a oxidação dos ácidos graxos a acetilcoenzima A. Observem aqui o estágio 1, né? Nós vamos ter aqui a beta-oxidação. Essa beta-oxidação vai remover carbono por carbono, formando aqui, ó, a acetilcoenzima A, que é uma molécula de dois carbonos. Então, aqui, nesse primeiro estágio, pela beta-oxidação, a gente vai ter a remoção de dois em dois átomos de carbono, formando aqui a acetilcoenzima A, ok? Gente, a partir do processo de formação da acetilcoenzima A, os outros processos são aqueles que a gente já viu lá na via glicolítica, né? A oxidação da acetilcoenzima A, dióxido de carbono, e a transferência lá dos elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, lá na matriz mitocondrial, ok? Aqui, mais uma vez, exemplificando, né, a integração entre uma e outra. Então, nós vamos ter esses lipídios, e esses lipídios serão oxidados para formar aqui a acetilcoenzima a qual vai entrar aqui no ciclo de Krebs, lá na cadeia, lá na matriz mitocondrial. E aqui, mais uma vez, nessa imagem do lado, a gente observa os pontos de quebra da molécula de lipídio para a formação da acetilcoenzima A, que a gente observa aqui no estágio 2. E aí a acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs, né? Formando lá NADPH e FADPH, formando também o ATP, e esses FAD e esses NAD, também os elétrons, vão aqui para a cadeia transportadora de elétrons, onde a gente sabe que vai acontecer a maior formação de ATP, né? A maior formação aí de moléculas energéticas pela célula, ok? Gente, a digestão, o transporte e também o armazenamento aí dos lipídios. A gente vai digerir aqui, ó, gorduras, né, na nossa dieta. Essas gorduras, elas vão chegar no nosso estômago e no nosso intestino. Os sais biliares, eles vão emulsificar essas gorduras da dieta. Depois, algumas lipases intestinais provenientes aí do pâncreas vão degradar os triglicerídeos. Então, lembrem que o triglicerídeo, né, a molécula lá com 3 caudas de ácido graxo, é, essa molécula, ela é uma molécula grande e ela não tem acesso livre, digamos assim, às células do nosso intestino. Elas não conseguem passar para dentro das células do nosso intestino. Então, por isso, essas lipases intestinais vão degradar, vão quebrar esses triglicerídeos, liberando os lipídios desses triglicerídeos, quais terão acesso livre às células do nosso intestino, ok? Os triglicerídeos serão incorporados, né, junto com o colesterol e também com apoproteínas, formando aqui o quilomicron. Então, aqui, esse quilomicron, pessoal, é uma molécula bem grande e dentro dessa estrutura nós vamos ter os lipídios, ok? Na forma de triglicerídeos. Esse quilomicron, basicamente, ele é formado por uma parte é, é, mais externa, né, uma membrana externa formada aqui por colesterol e também por fosfolipídios, uma membrana de camada simples, e no seu interior a gente vai encontrar ali
muito triglicerídeo. E além disso, a gente vai ter algumas proteínas nessa membrana, né, do quilomicro, que são proteínas que têm afinidade com a água. Então, esses fosfolipídios terão a sua parte que tem afinidade com a água voltada para o lado externo e as caudas que são apolares ficarão internamente aqui em contato com os triglicerídeos. Gente, por que isso? Para que essas moléculas de triglicerídeos possam se movimentar dentro do nosso corpo pelos vasos sanguíneos e linfáticos também, pois essa molécula de quilomicron, ela tem essas zonas de contato que que tem aí afinidade com a água, e a gente sabe que no nosso sangue, no nosso sistema linfático, boa parte do que compõe eles é água. Então, para que essa molécula possa, né, ter aí um movimento tranquilo e suave, a gente vai ter aqui o quilomicron atuando, né, levando aqui essas moléculas de triglicerídeos pelos nossos vasos sanguíneos. Gente, chegando aqui nos pontos de destino, né, o quilomicron ele vai liberar aqui é, esses lipídios, não na forma de triglicerídeo, mas na forma aqui de lipídios com a cauda única aqui, um lipídio mais simples, se assim podemos dizer. Esses lipídios eles podem passar tranquilamente pelas membranas da célula do intestino e lá esses lipídios eles terão duas funções. Uma das funções é a formação de ATP, né, a partir aí da quebra dessas moléculas, e a outra função é o armazenamento de gordura, né, na forma aí de triglicerídeos, ok? Então, basicamente, essa imagem está mostrando para a gente que as gorduras ingeridas na dieta, elas passam por um processo de quebra desses triglicerídeos no nosso intestino, liberando as moléculas de lipídio, as quais podem ter acesso aqui às células do nosso intestino, e daí elas vão lá, vamos ter aqui a formação dos triglicerídeos e vamos ter aqui a formação do quilomicro, que vai estar recheada aí de triglicerídeos. E esse quilomicro, por ter afinidade com a água, poderá percorrer aí o nosso sistema circulatório, né, os nossos vasos sanguíneos e também os nossos vasos linfáticos, e vai chegar lá nas células, né, liberando esses lipídios, os quais poderão ser quebrados para a formação de ATP, né, a depender da demanda energética da célula ou do corpo, ou então para o armazenamento de gordura lá nos adipócitos. Aqui, mais uma vez, nós temos a imagem do quilomicro, né? Nós temos uma membrana com colesterol e com os fosfolipídios. Essa membrana, ela tem uma parte polar e outra apolar. Essa parte que não é sensível à água, que não tem afinidade com a água, fica em contato com os triglicerídeos, né? E também com ésteres de colesterol, de modo que o quilomicro poderá viajar, né? Liberando aí essas moléculas de colesterol e de triglicerídeos para as nossas células do nosso corpo. Gente, a gente sempre ouve falar em VLDL, IDL, LDL e HDL, né, que são os colesteróis aí do nosso corpo. O que é que acontece? Essas moléculas elas vão ter essa definição de acordo com a proporção de proteínas, de colesterol, de fosfolipídios e de triglicerídeos que compõem elas. Observem que o HDL tem praticamente 50% da sua composição por proteínas. Gente, as proteínas têm uma densidade muito maior do que os colesteróis, do que os fosfolipídios e do que os triglicerídeos.
Por isso, o HDL teria uma densidade muito maior do que o VLDL. Então, isso é o que vai definir essas glicoproteínas, essa proporção, né, de proteínas, colesterol, fosfolipídios e triglicerídeos que a gente vai encontrar aí nessas moléculas, ok? Bom, os quilomicros têm uma grande quantidade de triglicerídeos, porque a função deles é basicamente essa, né? Transportar aí esses triglicerídeos pelo nosso corpo. Transporte aqui dos lipídios, né? Observem que nós vamos ter, começando aqui, nós temos aqui o fígado, nós vamos ter ah, o quilomicron aqui. Esse quilomicro ele vai distribuir colesterol e também os triglicerídeos pelo nosso corpo. E esses triglicerídeos, essas moléculas que foram distribuídas pelo quilomicro, poderão retornar aqui para o fígado, formando aqui a molécula de colesterol. Esse colesterol vai se unir aqui ao VLDL e também os triglicerídeos. Esse VLDL vai liberar os triglicerídeos para as nossas células de glândulas do nosso corpo, células do nosso músculo, células do tecido adiposo e também vai se tornar aqui o LDL. Além disso, o LDL vai distribuir também os colesteróis aí pelo corpo, sobretudo aqui no fígado. Gente, então observe, o VLDL e o LDL basicamente estão aí distribuindo, né, colesterol pelo corpo, triglicerídeo pelo corpo. Já o HDL vai fazer aí um transporte reverso. Ele vai pegar esses colesteróis de células do nosso corpo para serem degradadas aí no nosso fígado. Por isso que o HDL, né, é comumente conhecido como colesterol bom, porque ele vai captar essas moléculas de triglicerídeos e de colesterol e vai levar aí elas para o nosso fígado de modo que elas possam ser quebradas lá, ok? Bom, a entrada do glicerol aí na via glicolítica. A gente vai ter a molécula do glicerol, que vai passar por uma série de reações, e basicamente no final nós vamos ter aqui a formação do glicerol 3-fosfato, o qual poderá estar sendo incluído aí no processo da glicólise, né, para a formação de ATP. Então a entrada do glicerol na via glicolítica acontece dessa forma. Nós temos a molécula de glicerol formando aqui o glicerol 3-fosfato, o qual poderá dar início à via glicolítica, ok? Gente, bom, nós temos aqui, né, nosso adipócito, a nossa célula. Vou tentar circular ela de vermelho aqui. Nós temos aqui o adipócito. E no adipócito, a gente vai encontrar uma gotícula aí de ácido graxo. Essa gotícula de ácido graxo, como ela vai ser mobilizada para ser usada aí pelo nosso corpo, pelas células do nosso corpo? Em um estado de jejum, a adrenalina ou glucagon, né, nós vamos ter esses receptores nessas células, as quais vão ativar aqui a proteína G. Essa proteína G ativada, ela vai transformar o ATP em AMP ciclo. Esse AMP ciclo vai ativar a pKa. Qual é a função do pKa, pessoal? É fosforilar. Vai fosforilar aqui perilipina, né, que é uma proteína que engloba tudo aqui que no seu interior aqui a gente vai encontrar essas gotículas de ácidos graxos. Bom, essa enzima aqui, quando ela está fosforilada, ela vai ativar uma série de reações, as quais vão proporcionar aqui a quebra do triglicerol em diglicerol.
vai sofrer mais uma reação e vamos ter aqui a formação do monoglicerol. Gente, observe que nós liberamos aqui os três ácidos graxos que estavam compondo um triglicerídeo, né? Um triglicerol, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ok? Então, esses ácidos graxos aqui, eles poderão passar aqui por meio da membrana celular para a corrente sanguínea, os quais serão transportados aqui pela albumina sérica, né? Que é uma proteína que se encontra aí no nosso sangue. E a partir disso, esses ácidos graxos eles serão enviados, né, transportados para outras células do nosso corpo que porventura estejam necessitando aqui dessas moléculas, ok? Então, basicamente, o processo é esse. Em estado de jejum, os receptores de glucagon e de adrenalina vão estar ali, e no estado de jejum, esses hormônios são produzidos, né? E esses receptores irão ter contato com hormônios, serão ativados, proteína G vai ser ativada, isso vai fazer com que a gente tenha a produção do AMP ciclo a partir do ATP, o AMP ciclo vai ativar a pKa, a qual vai fosforilar aqui uma série de moléculas, as quais, como resultado, né, nós vamos ter aqui a quebra do triacilglicerol, né, o triglicerídeo, formando aqui três moléculas de ácido graxo, ok? Os quais poderiam passar pela membrana plasmática sem precisar de nenhum transportador ou sem demandar aí o gasto de energia e serão transportados na corrente sanguínea, unidos aqui à albumina sérica, ok? E mais uma vez nós temos essas moléculas de ácido graxo sendo transportados pela corrente sanguínea, pela albumina sérica, ok? Gente, os ácidos graxos com 12 ou menos carbonos, eles entram diretamente na mitocôndria, né? Então, nós vamos ter aqui esse transporte desses ácidos graxos. Vamos imaginar que ele chega numa célula que está demandando de energia, está demandando energia, e aí necessita quebrar esse ácido graxo, né? Se esse ácido graxo tiver 12 ou menos carbonos, ele vai entrar direto no mitocôndria e lá vai acontecer vários processos. Agora, se ele tiver mais de 14 átomos de carbono, nós vamos precisar passar pelo ciclo da carnitina, que basicamente são três reações que vão permitir a entrada, né, desses ácidos graxos dentro da mitocôndria. Então, basicamente, nós temos aqui o ácido graxo. A gente pode observar aqui nessa imagem, temos aqui esse ácido graxo. Esse ácido graxo ele vai passar por um processo aqui de fosforilação, né? Nós vamos ter aqui um gasto de ATP formando o AMP. E observem que nós vamos ter aqui, quando ele está aqui fosforilado, né? Nós vamos ter o ataque aqui da acetilcoenzima A. Isso vai fazer com que libere aqui o AMP, né? E nós vamos ter a união desse ácido graxo com a acetilcoenzima A, ok? Como resultado, a gente vai ter isso aqui, a união do ácido graxo com a acetilcoenzima A, ok? Então, a acetilcoenzima A graxo, né, que é essa acetilcoenzima A unida ao ácido graxo, que foi formada, ela vai ter dois destinos. Uma delas é ser utilizada no citosol da célula para sintetizar lipídios de membrana, ou então passar para dentro da mitocôndria. Para passar para dentro da mitocôndria, nós vamos ter aí o circuito aí da carnitina, ok? Então, basicamente, é isso aqui. Nós temos aqui a acetilcoenzima ligada aqui ao ácido graxo. Nós vamos ter nesse processo a liberação da acetilcoenzima A e a carnitina vai se ligar a esse ácido graxo. Quando a carnitina se liga ao ácido graxo, ela vai poder passar do citossol para dentro da matriz mitocondrial, atravessando aqui duas membranas, né?
a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna da mitocôndria. Na membrana interna da mitocôndria, nós vamos ter aqui uma série de reações, e nessas reações a gente vai ter a liberação da acetilcoenzima A ligada ao ácido graxo, e a carnitina ela acaba voltando aqui para o processo. Então, nós vamos retirar a carnitina e ligar ela, é, no caso aqui, ligar o ácido graxo à acetilcoenzima A. Pessoal, observem que essa segunda molécula aqui é a mesma molécula que estava lá no citossol da célula, ok? Então, nesse circuito da carnitina, a gente vai conseguir colocar para dentro da matriz mitocondrial um ácido graxo que possui aí uma ramificação aí de 14 carbonos ou mais, por meio de todo esse processo. Um processo muito bonito e simples da gente entender, né? Nós temos aqui o ácido graxo ligado à coenzima A sai, esse ácido graxo se liga à carnitina. Quando está lá na matriz mitocondrial, a carnitina sai e quem entra aqui no processo, né, vai ser novamente a acetilcoenzima A, se ligando aqui ao ácido graxo, ok? Oxidação do ácido graxo. Pessoal, então nós temos aqui a etapa 1, como mostrei lá no início da nossa aula, nós vamos ter aí a quebra desses ácidos graxos de duas em duas moléculas, de dois em dois átomos de carbono. Então, a cadeia, né, dos ácidos graxos saturadas com número par de carbono, insaturadas e também o número ímpar de carbono. Tudo isso vai influenciar aqui no processo de oxidação do ácido graxo. O primeiro processo de beta-oxidação do ácido graxo vai ser a desidrogenação da acil graxo coenzima A e a formação de uma ligação dupla. Observem aqui, pessoal. Nós vamos ter nessa primeira reação a liberação do FADH2, ou seja, já temos aí a formação de uma molécula energética, né? O próximo passo, nós vamos ter aqui a hidratação, né? É um passo que necessita aqui da molécula de água. E nesse caso aqui, pessoal, essa molécula de água, ela vai entrar nessa ligação dupla aqui. Observem que nós vamos ter aqui uma hidroxila e vamos ter nesse outro carbono a ligação de mais um hidrogênio, que basicamente vai ser proveniente aí dessa molécula de água. A terceira etapa vai ser o processo de desidrogenação da beta-hidroxiacilcoenzima A, ok? Então, nós vamos ter aí essa desidrogenação, liberando aqui novamente NADH mais hidrogênio mais. E, por último, a gente vai ter aqui a separação do fragmento de dois carbonos. Então, nós vamos ter aqui a liberação da acetilcoenzima A, ok? E vamos ter a liberação aqui, ó. Observem que nós temos nesse processo, se essa molécula tinha 16 carbonos, ela liberou aqui 2 carbonos, ficando aqui a molécula com 14 carbonos. Essa foi um primeiro ciclo. Para romper todos os 14 átomos de carbono formando acetilcoenzima A, a gente vai precisar aí de mais alguns ciclos, né, para que possa acontecer esse processo de oxidação completa do ácido graxo. Aqui nesse exemplo nós temos a beta-oxidação, né, desse ácido graxo. Então, observem que nós vamos ter uma primeira rodada, liberando aqui a acetilcoenzima A, e observem que a molécula sai aqui de 16 carbonos para uma molécula de 2 carbonos. Não uma molécula de 2 carbonos, né? Mas nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 moléculas de 2 carbonos. 8 vezes 2, 16, ok? Então, todos esses ciclos aqui vão liberar essas moléculas de 2 carbonos, né? 2 carbonos ligado aqui a acetilcoenzima A.
Gente, nós vamos ter também a formação dos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão ser formados nos nossos hepatócitos, né, a partir aí da quebra dessas moléculas de ácidos graxos. Basicamente, o nosso fígado vai quebrar esses ácidos graxos, liberando vários corpos cetônicos. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse processo. Então, observe aqui, nós vamos ter aqui a acetilcoenzima A, vai passar por vários processos, demandando aí várias enzimas, e como resultado, a gente vai ter a formação aqui dessas três moléculas que estão relacionadas aí aos corpos cetônicos nas nossas células. Gente, a acetona, quero chamar a atenção para vocês da acetona, que é uma molécula que ela não tem função no nosso corpo, então ela vai ser aí exalada, né, para fora do nosso corpo, de modo gasoso, pelo nosso processo de ventilação respiratória. O outro processo que a gente deve pensar aí nos ácidos graxos é a síntese deles. Como é que acontece essa síntese de ácido graxo? Gente, basicamente a gente vai ter aqui esse processo. Deixa eu aumentar aqui a imagem para que a gente possa ver melhor. A gente vai ter essa proteína aqui carreadora de biotina. Nós temos aqui a molécula de biotina. Essa molécula de biotina vai se unir aqui à proteína carreadora, se ligando aqui à biotina carboxilase. Observem que essa molécula de biotina ela vai para o outro lado aqui dessa enzima, né? Transformando aqui esse outro lado em um lado ativo, né? E nesse processo, observem que nós vamos ter a remoção aqui desse carbono aqui ligado a esses dois átomos de oxigênio, e eles irão se unir aqui à acetilcoenzima A. Observem aqui, nós temos aqui, ó, a formação do melanil coenzima A, ok? Então, a partir aqui da biotina, né, a biotina vai se unir aqui à proteína carreadora, e como resultado a gente vai ter a formação aqui do malanil coenzima A. E novamente a gente vai ter a regeneração da molécula de biotina para que esse ciclo possa se repetir outras vezes. Aqui nós vamos ter essa enzima aqui, a ácido graxo sintase, né? Basicamente, nesse processo, a gente vai ter aqui a liberação do dióxido de carbono. Observem aqui, pessoal, nós vamos ter a liberação do dióxido de carbono. Vamos ter a demanda aqui de NADPH, vamos ter aqui um processo de hidrogenação da molécula, de modo que a gente possa ter aqui a formação nesse lado S aqui, dos primeiros átomos de carbono que irão formar aqui o ácido graxo. E esse ciclo ele vai se repetindo várias vezes, né, até que a gente tenha a formação aqui, ó, do palmitato. Então, voltando aqui para o início, a ácido graxo sintase, né, vai sintetizar aqui o ácido graxo, e basicamente nós vamos ter aqui no lado S, é o lado dessa proteína em que a gente vai ter aí a formação do palmitato. Observem que nesse lado S, a gente vai ter a formação do palmitato, até formar uma molécula gigante aí com vários átomos de carbono. Observem que um dos lados dessa ácido graxo sintase vai captando aí a, o melanil acetilcoenzima A e vai liberando aqui, ó, primeiro esses átomos de carbono, essa molécula estava aqui desse lado e agora já está aqui, ó, gente. E esse ciclo vai se repetindo. Sai daqui para cá, sai daqui para cá e sai daqui para cá, até formar aqui o palmitato, que seria essa molécula bem grande aí, com vários átomos de carbono formando a cadeia, beleza?
como acontece o processo de regulação da síntese ou então do consumo aí desses ácidos graxos. Gente, vamos imaginar que nós nos alimentamos. Tivemos aí uma alimentação rica em glicose. Essa glicose, ela vai ativar aqui a acetilcoenzima A. Ativando aqui essa enzima, a gente vai formar aqui o malonil acetilcoenzima A, os quais, por múltiplos passos, como a gente observou anteriormente, vai formar aqui um ácido graxo, beleza? Mas vamos imaginar que a pessoa está no jejum. O que é que vai acontecer? A glicose ela vai baixar no sangue, o glucagon vai se elevar, a insulina vai diminuir, né? O que é que acontece? O glucagon sendo ativado, a PKA vai ser mais uma vez ativada aqui. E como eu falei anteriormente, a PKA tem como função aí a fosforilação. E ela vai fosforilar essa parte aqui da enzima. Com essa fosforilação, a gente vai ter aqui a ativação dessa enzima. Com a ativação dessa enzima, então toda essa via glicolítica aqui, essa via da formação do malonil-CoA acaba sendo interrompida. Então, para acontecer aí a ativação, a gente vai ter que aumentar a glicose no sangue a partir do processo de alimentação, a insulina vai aumentar, vai ativar aí a fosfatase vai remover esse grupo fosfato, mais uma vez ativando aqui a enzima para que possa formar aqui o malonil-CoA, ok? Gente, quando o malonil-CoA ele está sendo formado, significa que o corpo não precisa quebrar os ácidos graxos que ele possui, pois está sim, pois quando o malonil-CoA está sendo sintetizado, significa que nós vamos ter aí a formação de ácido graxo. Com a elevação do malonil-CoA, a gente vai ter como um passo bem interessante aqui a interrupção desse processo aqui da acetilcoenzima A graxo, né? Que vai entrar aqui no circuito da carretina, né? Que o que é esse circuito? Seria a entrada de ácidos graxos lá para a matriz mitocondrial, onde vai acontecer uma série de reações, formar acetilcoenzima A e aí poder acontecer uma série de reações para a produção de ATP. Então, quando o malonil-CoA é produzido, então todo esse processo aqui da carretina, ele é ah, inibido. Então, acontece aqui um processo de inibição do circuito da carretina a partir da elevação aí do malonil-CoA, ok? Então, basicamente, a nossa aula termina por aqui. Eu agradeço a paciência de vocês. Espero que vocês tenham entendido os nossos conteúdos. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de cada um de vocês. Pessoal, para o pessoal da zootecnia, no nosso próximo dia 19, a gente vai fazer uma prova, né, sobre os conteúdos que a gente trabalhou até aqui, né, basicamente o metabolismo de carboidratos e de lipídios. Além dessa prova, a gente vai encerrar, né, o nosso conteúdo com o metabolismo aí das proteínas. Para o pessoal da licenciatura em biologia, lembre-se que, além dessa aula sobre o metabolismo das proteínas, a gente vai ter aí a apresentação de vocês, a apresentação dos planos de aula que eu passei em aulas anteriores para que vocês fizessem. Uh, essa apresentação vai ser uma apresentação bem rápida, né? Eu quero que cada estudante use no máximo aí 5 minutos para apresentar esses planos de aula, e aí a gente pode estar tecendo algumas críticas ou, enfim, observando alguns pontos que a gente poderia estar considerando em relação a cada plano de aula, beleza? Pessoal, e aí eu vou colocar uma área lá específica no SIGA A,
para que vocês possam estar postando esse material, né, material do plano de aula, tá postando aí no Siga A, beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer ponto que ficou obscuro, eu estarei à disposição de vocês. Um forte abraço e até mais.